Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Na véspera, né, do feriado de Tiradentes, amanhã é feriado, bolsa B3 fechada, lá fora aberto. Não tem muita coisa importante de agenda econômica, mas temos as ADRs, né? É bem importante a gente acompanhar e também entender um pouco mais desse desempenho das commodities, né? Mais um dia de forte queda das commodities, minério de ferro caindo 2,7%, petróleo caindo 2,6%, minério de ferro retornando para a faixa dos US$ 108 a tonelada, petróleo fechando o gap, né, voltando ali para a região dos 80, mas como o Ibovespa conseguiu fechar positivo? Né? Como é que ele conseguiu? Os bancos ficaram meio de lado e o setor de varejo subindo. Tudo bem que o setor de varejo não tem uma representatividade tão grande dentro do Ibovespa, mas, né, nos seus pouquinhos, e como caiu muito, a voltava alta, acabou, querendo ou não, ajudando o mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, os bancos, né, Banco do Brasil subindo 1, Bradesco subindo 1, Itaú aí meio que subindo quase 0,5%, ajudou. E a Petro, que apesar da forte queda do petróleo, fechou com uma alta de 0,70. Como a gente já vem comentando, tem aquela questão do dividendo na semana que vem, na sexta-feira, que, na minha opinião, deve segurar o papel aí próximo dessa faixa dos 27. Bom, o que aconteceu com o nosso querido minério? Bom, a gente segue refletindo todas as notícias dessa semana, que é a questão que o governo chinês lançou só nessa semana 2 alertas, né, que são alguns boletins de alertas sobre preços da commodity, sugerindo uma intervenção ao longo dos próximos meses. Né? Faz algum sentido esse controle de preço? A gente está num mês, né, num semestre, na verdade, de construção, época de construção na China, que geralmente demanda mais minério. A gente tem uma restrição de oferta, apesar que teve uma alta inesperada de 11% da produção da Rio Tinto, né? Rio Tinto, a gente está falando aí das maiores mineradoras do mundo, né? E, assim, o que gera, né? A empresa produziu 11% a mais que o trimestre do ano passado. Por que traz esse receio? Porque a expectativa era de estabilidade ou de queda, não era de alta, por conta do tempo, que a gente teve um mau tempo ali nesse hemisfério sul. Só que no final das contas, teve uma surpresa positiva, uma oferta maior, né? Maior oferta, preço cai. Tá. Então a gente tem essa combinação que levou o minério de ferro para essa faixa dos 110. Mais uma vez, eu falo, nesses níveis, é difícil imaginar, levando em conta a recuperação do setor de construção na China, que está indo bem, a recuperação, né, da parte industrial que está voltando a andar, a reabertura econômica, eu fico com dificuldade de imaginar o minério abaixo do 100. Então, na minha concepção, você tem um risco limitado nesses níveis. Ah, vai para 150? Não. Né? A gente não está falando de um novo plano de infraestrutura na China. Mas abaixo disso, só se a gente tiver uma surpresa muito negativa de crescimento. E essas commodities elas recuam justamente nessas expectativas de recessão. A gente viu também ao longo dessa semana, né, falas dos membros do Fed falando que vai ter que manter o juro ainda alto por conta da inflação e que isso vai gerar recessão, tudo aquilo, né, esse discurso que vem sendo dado também nos comunicados, isso ajuda nessa percepção. O petróleo, não podemos esquecer, né, saiu de 75 para 88, corrigiu para 80. Beleza, né? Voltou ali para abertura, abertura não, fechamento de março. Né? Então devolveu aquela porrada que deu no começo do mês. O importante aqui é ficar acima do 80. Ficou acima do 80, por enquanto mantém viva a expectativa de uma reversão no curtíssimo prazo, que é isso aqui, né? Aqui, que é essa onda 1, onda 2. Esse é o limite. Se perder isso aqui, aí esquece, tá bom? E o que puxou o petróleo? Primeiro, essa correção, e em especial, ontem, né, como eu comentei para vocês, a gente teve uma queda de 4,58 milhões de barris nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, na semana passada.
dado de ontem, referente à semana passada. O mercado estava esperando 500 mil. Foi muito acima do esperado. Isso mostra o quê? Ano passado, os Estados Unidos, para combater essa forte alta do petróleo, vinha jogando petróleo no mercado, né, pegando as reservas, jogando no mercado para controlar o preço. E vem sendo feito isso agora, né, nessas últimas semanas, justamente por conta, né, desse corte, belíssimo corte anunciado no começo do mês pelo PEP. O ponto é, diferente do ano passado, os estoques de petróleo norte-americanos diminuíram bastante. Então, não é que está sendo combatido esse preço, né, por uma oferta artificial. Não é que não existe, não é relevante, mas é algo artificial. Acredito que no final das contas vai prevalecer esse corte da OPEP e que esse 80 pode ser um suporte muito importante para o petróleo, tá? E aí, por que o mercado não caiu? Bancos, varejistas reagindo, né, ao plano de estímulo do governo para o crédito, né? Sim, é um plano lá, tá. Para resumir, vamos resumir aqui, né, o que até favoreceu as empresas. A ideia é ampliar o mercado de crédito como um todo, né? Reduzir os custos e as taxas de juros, né? E o outro ponto importante, que aí vai para lado de infraestrutura, em estimular investimentos nessa parte, né? Em especial parte pública ali e através de debêntures. Né? A gente já são conhecidas debêntures incentivadas de infraestrutura e vai ter uma abrangência maior para financiar, além dessa parte de logística, a parte de fato de, né, escola, essas coisas, infraestrutura de pessoas, né, tá? Então, a parte de saúde, hospitais, enfim. Interessante, né? Uma forma de financiamento interessante. Todo mundo fez muito sucesso, faz ainda, né? Essa parte de debêntures incentivada por conta da isenção de IR e diante do mercado de crédito atual, a gente pode ver aí as emissões aumentando ao longo dos próximos meses, tá? Porque logística é o que não falta para arrumar no Brasil, né? Então deve ter bastante coisa, beleza? Então, no final das contas, de todos os problemas do mercado caindo, do mercado subindo, fechamos a semana acima dos 104 mil pontos. Isso aqui foi muito importante. O que mais me animou desse processo? Volume acima da média. Numa véspera de feriado. Tudo bem que o volume da bolsa já perdeu bastante força, mas, pô, bom. Volume aí próximo de quase 19 bi numa véspera de feriado. Muito bom. Maior do que o da queda de ontem, por exemplo. Isso é bom, tá? Então a gente tem esse viés de alta no curtíssimo prazo, temos esse sinal de reversão. O que falta? Lembra que a gente falou? Temos um suporte importante, temos a média móvel de 21, o que falta? Sinal de reversão. Está feito. Se for confirmado, espaço para a gente tentar mais uma vez romper 108 mil pontos e quem sabe buscar os 110 mil pontos. Tem espaço para isso? Quem que tem que ajudar? Quem que tem que ajudar? A gente vem falando bastante aqui, além das commodities, né? A curva de juros, que hoje deu uma devolvida. Tá? A curva de juros tem que ajudar um pouco, e em especial as commodities também tem que ajudar. Beleza? Por falar em commodities, nossa querida Vale acompanhou o movimento do minério de ferro, não tem como, né? Minério de ferro, uma queda importante. Encerramos a semana no ponto. Aqui é o ponto, é o último suporte mais importante do papel. Essa região entre os 75,20 e os 72,70. Se a Vale perder os 72,70, aí esquece. Não tem o que pensar de alta no curto prazo, esquece qualquer coisa nesse sentido. O que a gente tem no curtíssimo prazo? Um papel descontado, num suporte importante,
e num suporte de curto prazo, né? Aqui, que foi o topo rompido aqui de novembro. Levando em conta que o minério de ferro, deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada também, que olha que interessante, né? Se você fazer um estudozinho de Vale com minério de ferro, você vai ver que é só olhar o minério de ferro para operar Vale, que quase obedece bem. Onde o minério de ferro está? Justamente no último topo rompido de novembro. Então, Vale e minério de ferro estão andando muito próximos. E se a gente levar em conta que, se eu tenho essa perspectiva, que o minério de ferro tem um risco limitado a partir desses níveis de 110, 105 mil pontos, 105 mil, 105 mil pontos, não, 105 dólares a tonelada, acredito também que 75 com 73 é um ponto de suporte importante para a Vale. O que falta aqui para a gente? O que falta aqui? Mais um sinal de força compradora, como a gente viu lá no dia 10. Se isso acontecer, mais uma oportunidade para adicionar mais um pouquinho do papel em carteira. Beleza? Só, né, a gente só vai falar aqui de queda pesada abaixo do 72,70. Tá certo? Nossa Petrobras, por enquanto, não mudou em nada, tá? Não mudou em nada. A gente tem aí um papel que está no R$ 27, esperando os dividendos. Como eu falei para vocês, para mim o ponto principal vai ser sexta-feira que vem, que a gente tem o dividendo a ser publicado, e na quinta-feira a gente tem a assembleia, né, que deve tirar 50 centavos desse dividendo. Daí, passado isso, deve ter uma avó um pouco mais intensa. Os Minas, fechando na mínima. Ah, mas o resultado não foi bom? Foi bom. O resultado foi bom. Custos, uma gestão de custo boa. O ponto é minério, né, queda aí das commodities como um todo. E é aquela coisa, né? O mercado ele trabalha com expectativas. E o trabalho do RI, né, dos diretores, é sempre atualizar o mercado. E quando a fase às vezes não está muito boa, as atualizações acabam pesando mais, né? E no caso de Uzi Minas, o que a empresa vem passando? Diversos problemas nos alto forno, que tem que fazer manutenção, que tem não sei o quê, e foi anunciado mais uma redução de receita, papel caiu. Agora, a R$ 7, vamos ficar de olho, tá? R$ 7 aqui é um ponto muito importante de suporte. Vale ficar esperto aqui, por quê? Nós já sabemos quando quando vão retornar, né, esse alto forno vai retornar a partir do segundo semestre. Então tudo que está represado tende a abrir caminho no segundo semestre. Eu falei, a R$ 7 vale a pena, pelo menos, parar e estudar um pouquinho o papel. Eu gosto muito, gosto muito, gosto muito mesmo. Tá? Como eu falei, Banco do Brasil seguindo o movimento de alta, Bradesco se recuperando, Itaú está ali nos R$ 26, né? Isso, querendo ou não, ajudou um pouquinho o mercado, mas o destaque positivo estava aqui. Setor de varejo. Vivara é um papel que eu sempre vim falando aqui para vocês. Essa região aqui é uma região que eu gosto bastante. O papel fechou na máxima, 4%. As discussões sobre o fim de incentivos da Zona Franca de Manaus esses ruídos, né, estão diminuindo bastante. Não acho que o governo vai mexer nesse vespeiro, né, e aqui a empresa tem uma participação importante nesse sentido. A gente viu também uma belíssima recuperação de C&A, tá? Graficamente falando, cara, o papel está muito bonito mesmo. Entra na minha lista, né? E é uma empresa que tem caixa, né? Uma empresa que ela vai começar a pegar crédito agora. Ela tinha vendido a parte de crédito para o Bradesco, retomou. Então todo esse problema de inadimplência ela não pegou. A gente teve esse programa de política de crédito. Cara, é um case fora do escopo
falando de varejo, geralmente fala, Lojas Renner e tal. É um case bem interessante para estudar, tá? Bem legal mesmo. Do outro lado, se você... Braskem, né? A justiça não embargou, né? Acho que embargou, né? Quase um bid da empresa, então papel corrigindo. Suzano, na queda das commodities, R$ 39,40 é um ponto que a gente gosta bastante. E as empresas de construção, né? Eu não, no final das contas, deixa eu ver esse negócio do FGTS, se saiu. Tá saindo. Ó. FTS julga a aplicação da taxa referencial para a correção do FGTS. Tá. O STF está julgando agora à noite, né? A questão da revisão da FGTS. E vamos ver, né? A reação vamos ver como é que vai ser a solução disso e a reação desses papéis na segunda-feira. Diversos papéis, né? As empresas que são mais afetadas, que é de baixa renda, recuando. No caso direcional, voltando para suporte muito importante. Então, se eventualmente trazer alguma notícia positiva, suporte importante. E fora disso, né? Não é tão afetado, mas para mim está muito bonita a Zetec. Olha a reação da média móvel. Gosto bastante. Beleza? E é isso, pessoal. Esses são os assuntos que movimentaram o nosso mercado nesta quinta-feira. Amanhã é feriado, então nos vemos na segunda. Tamo junto, ótimo feriado, ótimo final de semana e até mais.